Olá, galerinha da mecânica, sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors. Antes de nada, gostaria de me desculpar com vocês. Esta semana eu não postei conteúdo devido ao fato que eu tive que viajar para o exterior, então se tornava inviável produzir algum vídeo. Mas enfim, já temos aqui de volta e hoje vamos tratar sobre uma falha que pode acontecer em motosserra, roçadeira. Veja bem, eu estou falando da lenta irregular. Tá? Muitas vezes uma lenta flutuante, uma lenta que não fica legal, que não fica direito. Você fez o teste de estanqueidade, carburador foi revisado, tá tudo ok, linha de combustível, tudo certinho, não tem fuga de ar, mas mesmo assim aquela lenta não fica legal. Vamos ver uma das possíveis causas desse problema e como resolver. Tá, galerinha? Vamos lá então. Se ficaram curiosos para saber isso aí, me segue lá no vídeo. Roda a vinheta. Em outro vídeo aqui no canal, um vídeo mais antigo, eu até vou deixar o cardzinho aqui em cima para vocês. Eu mostro como fabricar essa ferramenta aqui, simples, rápida de fazer e muito econômica. Uma mangueira, pode ser mangueira de silicone, como nesse caso, uma válvula de pneu, que você compra em qualquer borracharia ou loja de peça de carro, e uma arruela que você vai furar convenientemente para fixar essa peça, certo? O teste que você vai fazer, tá? Com o pistão no ponto morto superior, vai remover o carburador, pode remover o escapamento também, a vela fica no lugar e coloca essa peça no lugar do carburador, injeta ar dentro. Você vai injetar no máximo 14 libras, que vai dar 1 bar de pressão positiva, certo? É uma pressão de ar, você vai encher de ar aqui, vai comprimir o ar dentro, vai ter pressão positiva. Veja bem, pressão positiva, o ar entra, comprime. Pressão negativa, você puxa o ar de dentro, succiona, cria um vácuo aqui dentro. Pressão negativa, tira o ar, positiva, coloca o ar. Muito bem. Você vai injetar ar, uma pressão positiva de 1 bar, 14 libras, e vai colocar essa motosserra, esse motor, essa roçadeira embaixo d'água, até que fique essa junta do cilindro e junta da falange, do carburador, da brida, embaixo d'água, tentando não mergulhar até o escapamento, tá? Com isso aí, você vai injetar aquele ar, ele vai comprimir aqui dentro, e onde sair bolha, se sair bolha em algum lugar, você sabe que tem uma entrada de ar. Essa entrada de ar vai afetar o funcionamento do motor, não pode ter nenhuma entrada de ar. Tudo bem, você injetou ar, não saiu nenhuma bolha de ar, está estanco, está perfeito. Você já tem como certeza de que ele não tem entrada de ar falsa. E veja bem aqui a palavra-chave que eu falei para vocês. Eu falei entrada de ar e não falei fuga de ar, certo? Eu falei entrada de ar. Agora vocês vão entender o que eu quero dizer, tá? Veja bem, o que eu tenho aqui para explicar. Eu tenho uma válvula de bomba de purga, tá? Que vocês vão pensar que isto que tem que ver com a estanqueidade do motor. Agora vamos entender. Eu tenho um rolamento, aliás, um virabrequim de uma Steel 08, antiga Steel 08, vai servir de exemplo, tá? Temos o retentor original da 08 e um retentor um pouquinho mais grande, pouca coisa, que eu vou usar para simular um desgaste nessa parte interna aqui, que é o lábio do retentor, que é o encarregado de vedar contra o virabrequim, certo? Muito bem. Veja,
O retentor vai nessa posição. Ele vai entrar justinho. Quando o retentor é novo, perfeito, ele tem pressão, os lábios comprimem, tá? Os lábios comprimem contra o virabriquim, contra o eixo, não vai ter fuga, nem entrada de ar nenhuma, vai estar perfeito, tá? Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa. Veja a disposição do lábio do retentor, tá? Eu vou conseguir um retentor mais grande, que vai ficar melhor para vocês entenderem. Certo, vamos lá então. Aqui, ó. Tá vendo? O lábio do retentor. Percebe? Ele tem uma mola que vai comprimir, vai ajudar a fechar ele para vedar perfeitamente no eixo virabriquim. Você pode ver que a face dele é vincada, tem um fio, justamente para criar um ponto de apoio bem pontual para melhorar a vedação no eixo virabriquim. Entendem? O ar não vai sair, não consegue sair. Agora bem, vamos entender o funcionamento aqui, ó. O retentor vai nessa posição. Aqui fica na parte de fora, aqui fica na parte de dentro do motor. Quando você injetar a pressão dentro do motor, um PSI, um 14 PSI no caso, um bar, a própria pressão do ar faz com que o lábio se comprima também. Ela ajuda o lábio fechar e apertar contra o virabriquim, tá? Ajudando a vedar. Ele vai empurrar tipo uma válvula. Por isso que eu tenho essa válvula aqui. Imagine, tá? Simplesmente imagine que essa parte aqui é o lábio do retentor e fica para dentro, certo? O eixo virabriquim passa por dentro dessa válvula. Esse pequeno arame aqui vai ser o nosso eixo virabriquim, certo? O ar tenta sair, não consegue pelo retentor. Se ele está com um pouco de desgaste, mesmo assim a própria pressão do ar vai ajudar ele a fechar, comprimir contra o eixo, como se fosse essa válvula aqui, entende? O ar vem, empurra e ajuda ele a fechar, não deixa fugar, não deixa sair ar, não tem fuga de ar. Porém, se você injetasse ar de fora para dentro, o ar tenderia a abrir o lábio do retentor em lugar de fechar. Ele vem no sentido contrário, ele abriria e o ar conseguiria entrar. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É bem simples. Se vocês prestarem atenção, o ar que é injetado dentro do cárter, ele ajuda a fechar o lábio, no melhor dos casos, e ajuda a comprimir o lábio contra o virabriquim. Já uma pressão de fora para dentro, ele faz o efeito contrário, tá? Ele vai passar, não tem como ele fechar o lábio, senão que ele vai abrir, vai criar um pequeno filme de ar na volta do virabriquim. É isso aí que eu quero falar para vocês, tá? É difícil acontecer? É difícil. Não é uma coisa comum acontecer, tá? Comigo já aconteceu, mas é bem, bem difícil. O que leva isso aí? O retentor, com o tempo de uso, ele desgasta essa parte vincada aí, esse fiozinho, e deixa ele chato, deixa ele mais achatado aqui, desgastou. Então o ponto de apoio sobre o cigüeñal vai ser, sobre o virabriquim, aliás, vai ser menos pontual, tá? Vai ser mais chato a parte de apoio. Porém, o retentor ainda se mantém flexível, então o ar ajuda ele a fechar, comprime e dificilmente vai escapar ar. Porém, daqui para lá, ele não tem esse efeito de fechamento, de compressão na borracha, e ele vai deixar entrar ar de fora para dentro quando o pistão sobe, que cria a zona de baixa pressão no cárter, de depressão no cárter, ou pressão negativa. E aí que eu falei para vocês,
ele não tem fuga de ar, mas pode ter entrada de ar. Uma entrada de ar falsa tem o mesmo efeito praticamente que uma fuga. Ele vai empobrecer a mistura, já que vai adicionar mais ar, tá, na mistura estequiométrica. Para a mesma quantidade de gasolina, tá? Para a mesma quantidade de gasolina que está entrando pelo duto de admissão, vai ter mais ar entrando pelo retentor e vai empobrecer a mistura. Nas antigas, e quem conhece sabe, estilo 051, eles tinham muito problema com essa, vamos dizer assim, essa questão na parte do eixo virabrequim, na parte da embreagem, sobretudo porque trabalhava com aquele sem fim da bomba de óleo. Então, a solução por eles improvisada aqui, e não improvisada, senão aplicada, não é um improviso, senão que um aprimoramento, foi colocar 2 lábios, tá? Tanto um lado de fora, como um lado de dentro. Quando o ar tem pressão positiva, o ar ajuda a fechar aqui. Quando a pressão é negativa, ajuda a fechar desse lado. Percebe? Funcionava muito bem. Mas os retentores que vem agora são todos simples. Tá? Aqui nós temos um retentor do uma 08 original. Um retentor simples. Esse aqui é simplesmente um protetor de pó. Eles não têm uma função de estanqueidade implícita nele, é simplesmente para não entrar muito pó para lá. Mesma coisa essa aqui. Então, como eu falei para vocês, mientras o retentor é novo, tá ok, tá tranquilo. Mas quando ele já tem certo desgaste no lábio, como esse aqui, que entra mais folgado, aí o problema pode acontecer. Vou botar virado para vocês entenderem. Tá? Aí ele comprime, o ar positivo vai fechar o lábio, mas do outro lado ele pode deixar entrar ar para dentro. Quando o retentor já tem certo desgaste, que ele não está com toda aquela pressão sobre o eixo virabrequim pela própria mola e já pelo desgaste que não tem tanta borracha. Então, aquele teste que eu mostrei para vocês, que é esse aqui, de pressão positiva, funciona bem, funciona. Você consegue detectar fuga de ar, mas não consegue detectar entrada de ar falsa, certo? Para isso aí, a gente precisaria de uma ferramenta que puxasse o ar também, em lugar de só injetar a pressão dentro do cárter, que ele gerasse uma pressão negativa também, que ele puxasse e formasse um vácuo. Muito bem, então, era esse o conteúdo que eu queria deixar para vocês. Assim, ó, se você se dedica, um mecânico que se dedica seriamente ao conserto dessas máquinas aqui, roçadeira, motosserra, tudo que se refere a motor 2 tempos, que, aliás, é uma atividade muito prazerosa. Eu, pelo menos, gosto muito do que eu faço, além de ser uma atividade bem rentável, tá? Eu recomendo firmemente adquirir uma ferramenta que, além de gerar uma pressão positiva no cárter, além de injetar ar para fazer o teste, ele cria uma pressão negativa, ou seja, um vácuo aqui dentro também, munido de um manômetro, já que para o teste de pressão negativa você não vai conseguir, ou vai conseguir, mas não vai adiantar de nada mergulhar a motosserra ou o motor na água, porque ele vai puxar água para dentro. O teste de pressão negativa deve ser feito a seco com um manômetro. Você vai gerar depressão dentro, um vácuo, e vai controlar no manômetro se ele ficar estável ou baixar. Se baixou, você tem uma entrada de ar. Pode ter uma entrada de ar e não uma saída? Pode sim, e é isso aí que eu expliquei para vocês. Espero de coração que o vídeo seja de utilidade, tá? Que seja de proveito. Se gostaram, deixa o like aí, levanta o dedão e vamos compartilhar para que a maior quantidade de pessoas possível consiga usufruir dessa informação aqui, que, na minha opinião, é bem valiosa, bem importante, tá, galerinha?
Hoje é domingo, tá? Vim aqui só para fazer o vídeo para vocês, 10h20, já tô indo para casa. Um ótimo domingo para vocês, tá? Que passem um belo dia em família. E a gente se vê no transcurso da semana. Eu vou estar postando mais conteúdo, tá, galerinha? Um abraço, tá? Fui!